O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Você está ouvindo Progresso FM. Progresso FM. Progresso FM. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Programa Rio de Deus, trazendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A graça e a paz, amados. Em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez. O Senhor, na sua rica misericórdia, está nos proporcionando mais um dia na sua presença e nos trouxe aqui também para estarmos louvando a Ele através das músicas, aprendendo mais através da palavra em si. E nós rendemos a Ele o louvor, a nossa gratidão. E eu quero lhe convidar para estar aqui comigo nesta oração de início, entregando ao Senhor a direção, o controle desse programa Rio de Deus, para que Ele cumpra o objetivo pelo qual Deus traçou no céu. Você é o meu convidado, vamos orar. Amado Pai, Deus Santo, Senhor Eterno, é em Tua presença que vivemos e é em Tua presença que estamos aqui mais uma vez e queremos mais uma vez te pedir, Paizinho Santo, que Tu tome nas Tuas mãos esse programa Rio de Deus, que Tu venhas, Senhor, agir somente com o Teu poder. Nós nos colocamos aqui como instrumentos vivos em Tuas mãos poderosas, para servir aos Teus comandos, à Tua vontade. Te agradecendo também pela semana de paz, por mais vitórias liberadas do céu sobre as nossas vidas, nossa família. E tudo isso que colocamos diante de Ti, pedindo unção sobre as músicas, iluminação, revelação para a palavra. Tudo isso nós estamos aqui louvando a Ti e pedindo, entregando a Ti no nome poderoso de Jesus. Amém. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões. Você está ouvindo Progresso FM. Progresso FM. Progresso FM. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Programa Rio de Deus, trazendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos dar um aquecimento no nosso coração através de uma música que eu creio que o Espírito Santo já vai falar aos nossos corações, já vai preparar o terreno de nosso coração para louvar, para se dedicar a Deus, ficar um tempo verdadeiramente de consagração a Deus. E essa música vai falar conosco, eu tenho certeza que já vai deixar o nosso coração aberto
preparado para o momento da palavra. Então, eu dedico a você que está aí já do outro lado, esperando para ficar nesse tempo especial na presença de Deus. Amém? Especial. Ouça agora. Mas nunca aconteceu contigo. Milagre aconteceu com muitos, mas nunca aconteceu contigo. O mundo já desenganou, a família te desprezou, mas o Deus de milagre está presente aqui. Tem cheiro de milagre no recinto, tem cheiro de promessa se cumprindo. De virtude, cheiro de unção, tem cheiro de vitória pra cada irmão, tem cheiro de milagre no recinto. Milagre não se explica, é como vento, e quem tentar explicar vai perder o seu tempo. Quem disse que era o fim vai ter que contemplar o milagre que Deus vai realizar. É Ele quem te fala, podes confiar. Tem milagre acontecendo lá na tua casa, tem milagre acontecendo na tua família, e tem milagre acontecendo lá na faculdade. E através do teu milagre tu vai ganhar vida, e vai acontecer milagre que o mundo duvida. O médico desenganou, te deu final de vida. Deus vai tirar a enfermidade, joga no infinito. A medicina perguntando como é que foi isso. Você responde, isso é milagre, isso eu não explico. É milagre, é mistério, é coisa do divino. Seu orgia é perfeito e trabalhar bonito, faz coisas impressionantes além do impossível, como transformar água em vinho e ter um gosto incrível. Deus vai confundir a terra e mostra que Ele é, mas estão querendo atrapalhar e colocar o pé. Ou Ele morre ou se converte ou sai do lugar. O que é teu está guardado e ninguém vai tomar. Recebe agora o que Deus hoje tem pra te dar. Recebe fogo, recebe água, recebe pão, recebe graça, recebe força, recebe unção, recebe cura, que hoje é de graça. Recebe ouro, recebe prata, recebe carro, recebe casa, recebe emprego, recebe brasa. Deus vai agir na tua causa. Hoje é retorno para o seu povo, hoje é mudança pra tua vida. Hoje começa uma nova história. Hoje é milagre. Recebe fogo, recebe água, recebe pão, recebe graça, recebe força, recebe unção, recebe cura, que hoje é de graça. Recebe ouro, recebe prata, recebe carro, recebe casa, recebe emprego, recebe brasa. Deus vai agir na tua causa. Hoje é renovo para o seu povo, hoje é mudança pra tua vida. Hoje começa uma nova história.
Você está ouvindo Progresso FM. Progresso FM. Progresso FM. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Programa Rio de Deus, trazendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Meditação bíblica. Nós iremos meditar hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 até o 11. Vejamos aqui. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simeão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a fim de quase irem a pique. E vendo Simão Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Paizinho amado, na tua presença estamos aqui, e mais uma vez pedindo em oração que tu estejas aqui, Senhor, conduzindo tudo o que estamos fazendo, porque até para nós fazermos, nós precisamos de ti. A parte que compete a nós também é preciso a tua graça. E nós te pedimos que tu haja também no sentido mais amplo, além de tudo isso que ouvimos, que tu alcance o coração de cada ouvinte com esta palavra, que tu desvende os mistérios, traga segredos para cada coração que está atento, ouvindo essa palavra. E não só pedimos que eles entendam, que eles recebam, mas que eles, assim como eu, apliquemos nas nossas vidas diárias. Que todos os dias possamos viver a tua palavra. Isso é para a tua glória, que nós oramos com o coração grato em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Progresso FM. Progresso FM. Progresso FM. Clama a mim e responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Programa Rio de Deus, trazendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, no programa Rio de Deus, momento de reflexão. Nós vamos refletir sobre o texto de Lucas 5, falando-nos sobre os discípulos. E aqui nesses relatos dessa parte aqui, do 1 ao 11, Jesus chegou diante do mar da Galileia, que era o lago Genezaré, e ao ver 2 barcos sem os pescadores, porque eles já haviam saído e já estavam lavando as redes, Jesus se aproximou de um desses barcos, entrou e pediu que o afastasse um pouco o barco da praia. E ele assentou-se e começou do barco mesmo a ensinar as multidões que estavam ali, acompanhando a chegada dele ali. Ele usou aquele barco como uma plataforma, como um púlpito, para trazer aquele povo conhecimento da verdadeira vontade divina do Pai. E ali ele começou a falar. E enquanto estava ensinando as multidões, ele se dirigiu a Simão e disse para que ele lançasse as redes em águas profundas, porque eles já estavam lavando as redes. Mas por que eles já estavam lavando as redes? Porque o texto deixa bem claro que eles já haviam tentado pescar e não havia conseguido nada de peixe. Então eles já estavam, os pescadores ali, Simão, também estava ali, deixe-me ver aqui, outros que estavam com ele aqui, Tiago, João, todos estavam ali. E estavam já lavando as redes e Jesus se referiu a eles, se voltou para eles e mandou que eles lançassem as redes para pescar em águas profundas. Mas aí Pedro respondeu assim: Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Bom, vamos logo falar um pouquinho sobre essa parte lida. Nós percebemos aqui que os discípulos eram verdadeiros pescadores, eram homens experientes. E eles já haviam comprovado que as condições não estavam adequadas para uma boa pescaria. Por isso eles já estavam lavando as redes. Então isso já está claro aqui no texto, e eles sabiam o que estavam fazendo, que eram homens que viviam da pesca. Eles entendiam. Mas Jesus mandou que eles fossem mais adiante em águas profundas e lançassem as redes. E Simão Pedro falou assim: certo, sob a tua palavra eu lançarei as redes. O que a gente pode extrair logo daqui, dessa parte aqui?
nós costumamos, eu, você e aqueles pescadores naquela época, todo ser humano, nós costumamos focar em recursos humanos, em condições humanas. Isso é normal, isso é lógico no sentido humano. Nós tiramos conclusões, na maioria das vezes, baseado naquilo que vemos, naquilo que sabemos, ou pensamos que sabemos. E eles demonstraram que pensavam assim também. Por quê? Porque quando ele respondeu para Jesus: mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada. Eles estavam dizendo: Senhor, eu sei o que estava fazendo. Eu sei que aqui não há condições adequadas para uma boa pescaria. Mas ao mesmo tempo que ele estava focando os recursos humanos, o lado material, ele optou por seguir, por obedecer a palavra que Jesus dissera. Ele falou assim: mas sob a tua palavra lançarei as redes. É isso que acontece muitas vezes comigo, com você. Nós somos conduzidos muitas vezes pelo que vemos, por as nossas necessidades. Aqueles homens estavam ali motivados pela necessidade de peixes para o seu consumo, para a sua vida, para se alimentar. Eles foram movidos por isso. E Jesus chega ali e começa a agir em socorro a eles. Já manda que eles lançassem a rede lá no lugar mais profundo. Já começa a orientá-los, a entregar a eles conhecimento, começa a agir em benefício deles. E mesmo eles tendo sido motivados pelo lado material, Jesus chega e começa a levar aqueles pescadores para outra esfera, para a esfera espiritual. Mesmo vendo que humanamente nós precisamos desses recursos materiais que a gente faz uso no nosso dia a dia, quando Jesus entra nessas situações que a gente precisa no nosso cotidiano, Jesus sempre procura nos levar para outra esfera, para o lado espiritual, despertando em nós a verdadeira realidade espiritual do céu, que quer agir em nosso benefício. E essa realidade, ela é descolada da realidade humana, porque a realidade humana, ela age pela lógica. E a ação de Jesus é implantar o sobrenatural, o espiritual que vem do céu em nossas vidas. E era isso que Jesus estava fazendo ali.
entre aqueles pescadores. Ele chega, sabe que eles estavam ali porque precisavam pescar para ter alimento. E ele já começa a direcionar para o milagre. Começa a entregar as coordenadas que levaria aqueles pescadores contemplar um grandioso milagre. E ele faz isso nas nossas vidas, quando nós temos também nossas precisões, nossas necessidades, e recorremos a Deus através de Cristo. E o agir de Deus começa, só que ele não age segundo a nossa lógica. Ele não age como nós imaginamos, porque ele é Deus. E muitas vezes a gente recorre a Deus por uma necessidade material, e ainda muitas vezes nós imaginamos como será o agir de Deus, nós planejamos como Deus vai promover o sobrenatural, como é que Deus deve fazer, porque nós agimos pela lógica, pelo raciocínio humano, que é diferente do agir de Deus. E quando recorremos a Jesus, muitas vezes nós que achamos impossível, às vezes algo acontecer, já ficamos pensando, mas como? Como é que ele vai fazer? Pedro deve ter pensado assim, e todos aqueles pescadores ali, aqueles discípulos, pensaram, como? Nós somos experientes. Eu sei que aqui não tá para peixe hoje. E pensamos que é impossível. E nos parece que Pedro pensou assim, quando ele falou para o Senhor, olha, nós já trabalhamos a noite toda, não demos conta de pescar nada. Aqui parece logo que ele não estava crendo tanto que ali houvesse peixe naquele local. Mas ao mesmo tempo que ele estava em dúvida, ele escolheu obedecer a palavra de Jesus. E isso nos deixa uma grande lição. Mesmo que achemos difícil uma coisa acontecer, achemos impossível, mas não é assim para Deus. Não é assim para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós nunca devemos pensar e achar que Ele vai agir como nós queremos, como nós decidimos, pela lógica humana. Não. O agir de Jesus é um agir sobrenatural. E Ele sempre nos traz não soluções humanas via nossa lógica. Não. As soluções de Jesus, mesmo que achemos impossível,
elas começam internamente. Elas começam a agir dentro de nós. Essa palavra que está aí, caindo no seu coração, ela já está agindo internamente, promovendo mudança, transformação, porque começa assim. Os milagres de Jesus começam dentro de nós. Nós sempre desejamos soluções externas. Só que Jesus, ele não, ele começa internamente. É produzindo mudança em nossas vidas. É nos levando a uma esfera espiritual onde nós vamos entender e aceitar a vida eterna, a salvação e tudo aquilo que a cruz que Jesus enfrentou nos trouxe. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus, que quer dizer com a sua palavra, como nós estamos aqui nos deparando com a palavra viva e eficaz, quando há este encontro, dentro de nós, gera transformação, mudança. Por isso é que Jesus falou para aquela mulher samaritana: se você beber dessa água, vai fluir rios de água viva, internamente vai fluir rios de águas vivas. Porque o agir de Deus é de dentro para fora. Nós, porque muitas vezes queremos agir com a nossa lógica, desejamos soluções externas. Aqueles pescadores, aqueles homens estavam ali em busca de peixes. E realmente nós nos deparamos com uma senhora pescaria. Quando eles optaram por obedecer à palavra de Jesus, que eles lançassem a rede lá no profundo, eles conseguiram uma quantidade de peixe que quase as redes se romperam. Foi necessário chamar todos que estavam ali, os outros pescadores, para que fossem ajudá-los, para que as redes não se rompessem, não se rasgassem. E quando aconteceu, olha só, não havia possibilidade alguma de pescaria naquele dia. E quando eles obedeceram o que Jesus falou, a situação mudou completamente. E como é feito, o que resultou tudo isso? Pedro aqui diz que Pedro, no versículo 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele. Ele, como era um pescador experiente, sabia que ali não tinha condições de pescar. Quando ele viu aquela quantidade de peixe, ele deduziu que ali era um milagre, era algo sobrenatural. E ele, tendo sido movido pelo material, por peixe, ali agora estava havendo a transformação, a mudança dentro dele. Ele caiu em si.
e disse: Senhor, retira-te de mim, que eu sou pecador. Quando ele se deparou com aquele milagre, ele viu a sua necessidade de salvação. Ele viu que ali estava diante dele o Filho do Deus vivo, o Messias, o Salvador, o Deus eterno. Quando a gente realmente tem um encontro com o Senhor Jesus, verdadeiramente, é assim o efeito. A nossa autoestima faz descer. A gente sabe que a gente precisa de Jesus. A gente reconhece o quanto é dependente e não se sente importante. Pedro, quando viu aquela grande pescaria ali, ele viu que não era mérito dele. Era puramente mérito de Jesus. Aí ele caiu em si e viu que ele mesmo não tinha essa importância, essa capacidade como ele pensava. Quando a gente se encontra verdadeiramente com Jesus, a estima da gente fica muitas vezes quase que reduzida a nada. A gente sabe o quanto precisa de um Senhor, de um Salvador Jesus, chamado Jesus. Foi isso que aconteceu com Pedro. E é isso que acontece conosco quando nos deparamos verdadeiramente com o Filho do Deus vivo, com o Jesus amado. O que acontece é assim. O efeito é esse. Eles estavam ali pelo material, pelo peixe. E agora, eles se depararam e viram que ali, que Jesus é Deus. Era Deus e continua sendo Deus. E por isso Pedro viu as condições humanas dele, por causa do milagre, que ele sabia que ali não era porque ele era um bom pescador. Ele sabia que ali era um milagre vindo do céu. E aí ele ficou sabendo, ele reconheceu que estava diante de quem tem verdadeiramente poder. E todos, Tiago, João, ficaram do mesmo jeito. Porque é assim que acontece comigo e com você. Quando nos deparamos aqui com a palavra de Jesus e deixamos que essa palavra more em nossos corações e agimos sob essa palavra. Ela é poderosa e precisamos crer. Não confiar em nós mesmos, mas confiar em Cristo e em sua palavra. Isso é o que realmente tem valor. Concluindo esse texto, a gente vê aqui Jesus falando assim para eles: não temas. Doravante serás pescador de homens.
E no versículo 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amados, isso acontece com quem verdadeiramente tem um encontro com Jesus através da palavra. A prioridade passa a ser o próprio Jesus. Vimos aqui que aqueles pescadores, depois de tão grande pesca, eles arrastaram os barcos para a praia e começaram e deixaram lá e seguiram a Jesus. Quando isso acontece conosco, quando nós nos encontramos verdadeiramente com o Senhor Jesus, através da palavra que você mesmo está ouvindo, o que passa a ter prioridade na nossa vida é o próprio Jesus e tudo que Ele deixou para nós escrito. Mesmo tendo nossas necessidades materiais, mas isso passa a ser secundárias. E Jesus sempre faz isso. Muitas vezes, Jesus, nós somos conduzidos por um motivo material, e Jesus entra na história da gente e nos leva além, nos leva a um estado espiritual, desperta esse lado da gente, porque quando Jesus entra em qualquer situação, é focando esse objetivo de nos levar a conhecê-lo, a conhecer a salvação que Ele efetuou no Calvário. E é assim que a gente alcança a verdade. É assim que alcançaremos a verdadeira prioridade para a nossa existência. Porque é isso que importa. Quando Jesus está falando a um coração humano, Ele sabe que nós temos muitas precisões, muitas necessidades, mas Ele vai nos conduzindo a uma esfera bem além disso que a gente vê, porque foi para isso que Jesus veio ao mundo, para abrir nossos olhos, para enxergar além do que a nossa vista natural vê. E é isso que Ele está dizendo para você. A vida não consiste só nisso que estamos vendo, não. Essa palavra, ela está sendo transmitida para você saber, querido, para você saber, amada, que Jesus quer que você vá além do que você está vivendo aqui na terra. Há uma vida eterna à sua espera. Há salvação para você. E tudo isso vai se tornar prioridade na nossa vida. E vem da própria pessoa de Jesus. Então, quando a gente tem esse encontro com Jesus, o que passa a ter importância mesmo é Jesus e sua palavra, que Ele nos deixou para nós aplicar na nossa vida. Amém?
Guarde isso no seu coração. Guarde. Que tem muito mais que o Espírito Santo vai falar ao seu coração através dessa palavra. Ela é muito profunda. Não se deixe nunca ser conduzido somente pelo que você vê, pela lógica humana. E nunca ache que Jesus vai cumprir milagres, fazer milagres na sua vida da maneira que você traçou, que você projetou. Não. Não é assim. Os pensamentos dele são bem mais altos. Os caminhos do Pai, consequentemente de Jesus, são bem mais altos. Ele vai muito além do que a gente imagina e pensa. E Ele quer fazer isso na sua vida hoje. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você descobrir quem realmente tem prioridade na sua vida, que é Jesus, o Filho do Deus vivo, o Emanuel, Deus conosco, o Senhor eterno. Não esqueça nunca o quanto Ele lhe ama e deseja que você tome uma posição ainda hoje, enquanto a porta da graça está aberta. Ele tem prazer em lhe socorrer e lhe levar a um patamar bem mais alto, ao sobrenatural divino. Creia em Jesus. Não confie só na sua lógica, no seu raciocínio humano. Deposite a sua vida nas mãos de Jesus. Ele está esperando que você haja hoje mesmo, que tome uma posição e que se decida por Ele, porque Ele quer também promover a sua mudança interna, que vai afetar todo o seu exterior. Você vai passar a ver tudo com outros olhos. É isso que o Senhor tem para nós hoje. E que você guarde como algo mais do que precioso no seu coração. Vamos agora louvar este Deus que fez muito mais do que nós pedimos e pensamos, através de uma música que vai trazer mais conhecimento ao seu coração. Diante da cruz, Aline Barros. Então, é isso que Deus vai e está fazendo na sua vida. Amém? Especial. Ouça agora.
Você está ouvindo Progresso FM. Progresso FM. Progresso FM. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Querido, nós vimos hoje que passou a ter prioridade ali na vida daqueles homens foi o próprio Jesus. Eles, depois que alcançaram aquela grande pescaria, eles deixaram tudo. Eles deixaram tudo que conseguiram ali. E o que entrou em cena foi a pessoa de Jesus. Eles viram que tudo aquilo ali, embora tivesse importância, como eles estavam ali justamente pelo material, pelo peixe, mas depois não. É assim que acontece conosco. Quando nós nos deparamos com Jesus, sai de cena aquilo que nós priorizamos e o que passa a priorizarmos é o próprio Jesus e sua palavra. E que isso aconteça com você, querido. Você busque mais conhecer mais Jesus e viver a sua palavra. Vamos orar encerrando. Amado Deus, Senhor eterno, graças te damos, Senhor, pelo rio de Deus, por tudo que ouvimos aqui da parte de Jesus, pelo Espírito Santo. Obrigado, Santo Espírito, porque tu ungiste os louvores, direcionaste as orações e trouxe a cada um de nós a luz que estávamos precisando para entender essa palavra que veio da própria boca de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por nos trazer a revelação do céu. E sabemos que tem muito mais aqui dentro desta palavra, tem muito mais segredos. Desvenda, Senhor, em nossas vidas, mais e mais, cada dia mais os segredos. E ajuda-nos a colocá-los em prática. Abençoa nossa semana. Permanece conosco, Jesus, e ajuda-nos a estar sempre na nossa vida. Que priorizemos a tua pessoa e que saia de cena tudo aquilo que não condiz com a tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Senhor, querido, nós já vamos nos despedir aqui, mas eu vou lhe deixar com mais uma música que o Espírito Santo, com certeza, pela bondade que existe na pessoa dele, vai falar mais ao seu coração, e que você tenha uma semana de paz, de alegria na presença de Deus, e até domingo, querendo Deus. Domingo especial. Ouça agora.